Hello, students. Peace of Jesus. Olá, estudantes, a paz de Jesus. Vamos hoje para mais uma aula de inglês, aula número 11, nível 1, cujo tema é Verb to be present, affirmative form. Verbo ser ou estar no presente, modo afirmativo. Antes de nós estudarmos sobre o verbo to be, vamos aqui estudar um pouco sobre os pronomes pessoais da língua inglesa. Então vamos analisar um por um. Na cor preta, esses pronomes eles estão escritos em inglês e ao lado nós já temos a tradução. Primeiramente, eu peço que você repita comigo cada um deles, a pronúncia. I, que significa eu. You, você. He, ele. She, ela. It. Pode ser traduzido como ele ou como ela. Nós estaremos utilizando este pronome it para qualquer coisa que não seja um ser humano, por exemplo, animais, objetos, sol, lua, máquina, carro, enfim, qualquer coisa que não se refira a um ser humano. Próximo pronome é o we. Nós. You. Vocês ou vós. They. Significa eles ou elas, para tudo. Algumas observações. O primeiro pronome, I, ele sempre deverá ser escrito na letra maiúscula. Seja no início da frase, no meio ou no final, sempre escreva ele em letra maiúscula. Observem que o you, segundo o pronome, ele está na forma singular. Está na segunda pessoa do singular. Porém, observe que mais lá abaixo, o you ele está sendo traduzido como vocês ou como vós, ou seja, está na segunda pessoa do plural. Então, quando é que eu vou saber que you ele se refere a você e quando é que you se refere a vocês? Muito simples. Se você estivesse comunicando, transmitindo uma informação apenas para uma pessoa e você fala para ela you, você está dizendo você está no singular, porque se trata apenas de uma pessoa. Agora, se você estiver transmitindo uma informação para duas ou mais pessoas, e você diz para elas, né, you, aí a tradução será vocês ou vós, porque se trata de mais pessoas que estão recebendo essa informação. Então nós temos aqui essas pequenas observações e agora nós vamos estudar mais a fundo sobre o verbo to be, que é o verbo ser ou estar, no presente, no modo afirmativo. O verbo to be ele pode ser traduzido como ou como ser ou como estar. Tudo vai depender do contexto da situação. No primeiro exemplo, repitam comigo. I am Brazilian. I am Brazilian. Significa eu sou brasileiro. Nesta frase, o verbo to be é a palavra, né, escrita com A e o M, am, que está da cor azul. Neste caso, este verbo, que é o verbo to be, ele vai ser traduzido como o verbo ser. I am Brazilian, eu sou brasileiro. Analisemos a segunda frase. I am fine. Repita comigo. I am fine. Traduzindo, eu estou bem. Neste caso aqui, o verbo to be, que é a palavra que está da cor roxa, já não é mais o verbo ser. Neste exemplo, ele é traduzido como o verbo estar. I am fine, eu estou bem. Então, nós temos que nos atentar com relação à situação
né, para verificar qual é a real tradução desse verbo na frase. O verbo to be, no presente, ele pode ser conjugado de 3 formas diferentes. Da forma do am, que nós acabamos de ver no exemplo anterior. Essa conjugação, ela vem após o pronome I. Então, se eu digo I am, por exemplo, né? Eu sou, I am Marco. Eu sou Marco. Então, o am está sendo conjugado, o verbo to be está sendo conjugado dessa primeira forma. Agora, se eu vou usar outros pronomes, eu já vou conjugar o verbo to be da forma are, que está na cor verde. Repita comigo. Are. Are. Esta forma vem após os pronomes you, que significa você ou vocês, we, que significa nós, e they, que significa eles ou elas. Então, após esses 3 pronomes, nós vamos conjugar o verbo to be dessa forma, da forma are. E a terceira forma de conjugar o verbo to be, no presente, no modo afirmativo, é da forma is, que está na cor amarela. Repita comigo. Is. Is. Que vem após os pronomes he, she e o it. He significa ele, she significa ela, e o it significa ele ou ela para qualquer coisa que não se refira a seres humanos. Aqui nessa imagem nós vemos aí o verbo to be sendo conjugado de 3 formas, como nós vimos lá anteriormente. Após o pronome I, eu tenho aqui, ó, am, I am, que pode ser traduzido como eu sou ou eu estou. Depois nós temos o pronome you, que está na segunda pessoa do singular. Observem o verbo to be, are, da cor verde. Porque nós vimos lá que o verbo to be ele vai ser conjugado da forma are após os pronomes you. Depois nós temos os outros pronomes lá embaixo, we, you e o they. Observe que ele está aí da cor verde, após esses pronomes. Então vamos lá, analisar o segundo pronome, you are. Repita comigo. You are significa você é ou você está. Próximo. He is. He is. Significa ele é ou ele está. She is. She is. Ela é ou ela está. It is. It is. Ele ou ela é ou ele ou ela está. We are. We are. Nós somos ou nós estamos. You are. You are. Vocês são ou vocês estão. E por fim, o último pronome, they are. They are. Eles ou elas são ou eles ou elas estão. Então, nós temos essas 3 formas de conjugação do verbo to be, da forma am, da forma are e da forma is. Nessa tabela, nós temos aqui, novamente, os pronomes e depois o verbo to be sendo conjugado de forma diferente para cada um dos pronomes. Então, na primeira coluna, nós temos aqui affirmative form, forma afirmativa. Então, o verbo to be sendo conjugado aqui da maneira afirmativa, certo? Bom, na segunda coluna, nós temos aqui contracted form, forma contraída. Então, aqui nós temos uma outra maneira de escrever e de pronunciar o pronome mais o verbo to be. Também nós precisamos ter esse conhecimento. Então, nós vamos poder escrever dessa forma, né, ou pronunciar dessa forma, ou da outra.
Da primeira coluna, nós temos aqui, de maneira integral, a forma integral de apresentar o pronome mais o verbo to be. Na segunda coluna, nós temos os pronomes mais o verbo to be. Essa é a maneira contraída de apresentar. No caso, o pronome mais o verbo to be. E eu peço que você repita comigo cada um deles. Primeiro, I am é a forma integral. Forma contraída, I'm. I'm. You are, forma integral. You are, forma contraída. Your. Your. Forma integral. He is. He is. Forma contraída. His. His. Forma integral. She is. She is. Forma contraída. She's. She's. Forma integral. It is. It is. Forma contraída. It's. It's. Forma integral. We are. We are. Forma contraída. We're. We're. Forma integral. You are. You are. Forma contraída. Your. Your. Forma integral. They are. They are. Forma contraída. Their. Their. E aqui como exemplo, eu tenho a seguinte frase na cor azul. I am Marco Antônio, que significa eu sou Marco Antônio. Porém, eu também poderia falar, escrever da forma contraída, o pronome mais o verbo to be. Ou seja, eu posso dizer I'm Marco Antônio, que também significa eu sou Marco Antônio. Vamos aqui analisar o exemplo do verbo to be sendo traduzido como verbo ser. Então repita comigo. I am Brazilian. Eu sou brasileiro. You are Brazilian. Você é brasileiro. Ou brasileira também, tá? No português nós falamos brasileiro ou brasileira. No inglês é diferente. O Brazilian, ele serve tanto para homem quanto para mulher. Então eu posso traduzir tanto brasileiro como brasileira. Próxima frase. He is Brazilian. Ele é brasileiro. She is Brazilian. Ela é brasileira. It is Brazilian. Ele ou ela é brasileiro. We are Brazilian. Nós somos brasileiros. You are Brazilian. Vocês são brasileiros. They are Brazilian. Eles ou elas são brasileiros. No próximo slide nós vamos verificar a forma contraída. Nós vamos analisar as mesmas frases, só que agora nós vamos ter a forma contraída do pronome mais o verbo to be. As traduções são as mesmas. Repitam comigo. I'm Brazilian. Eu sou brasileiro. You're Brazilian. Você é brasileiro. He's Brazilian. Ele é brasileiro. She's Brazilian. Ela é brasileira. It's Brazilian. Ele ou ela é
brasileiro. We're Brazilian. Nós somos brasileiros. You're Brazilian. Vocês são brasileiros. They're Brazilian. Eles ou elas são brasileiros. Agora outro exemplo do verbo to be sendo traduzido como verbo estar. Agora vamos analisar primeiro de maneira integral o uso dos pronomes mais o verbo to be. Repitam comigo. I am fine. Eu estou bem. You are fine. Você está bem. He is fine. Ele está bem. She is fine. Ela está bem. It is fine. Ele ou ela está bem. We are fine. Nós estamos bem. You are fine. Vocês estão bem. They are fine. Eles ou elas estão bem. Agora vamos ver de maneira, na forma contraída, com relação ao pronome mais o verbo to be. I'm fine. Eu estou bem. You're fine. Você está bem. He's fine. Ele está bem. She's fine. Ela está bem. It's fine. Ele ou ela está bem. We're fine. Nós estamos bem. You're fine. Vocês estão bem. They're fine. Eles ou elas estão bem. Nós chegamos ao final de mais uma aula. Convido a todos a acessarem o nosso canal no YouTube chamado English with Love-EWL. Se inscreva em nosso canal, compartilhe os nossos vídeos com todos os seus contatos, para que um número cada vez maior de pessoas estudem e aprendam inglês. E aqui também nós temos vídeos no espanhol. The end. Fim. Until next time. Até a próxima. Agradeço pela atenção de todos. Que Deus abençoe a todos nós.